Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um episódio da Revista Espírita de 1858, aqui no nosso canal Espiritualizando, comigo, Rafael Soares. Você que já está acostumado com o nosso trabalho, você já sabe que nós voltaremos a falar sobre a introdução do livro muito bacana que é a Revista Espírita de 1858. É até estranho a gente estar acostumado com o nome revista, né? É revista, mas ele tem aí por volta de 500 páginas. Então não é revista, é um livro, né? É que esses textos, eles eram publicados em formas de revista pelo Allan Kardec. Ele era praticamente semanal, chamado de magazine, né? Então, aquele período havia aí essas publicações semanais, às vezes mensais, de acordo com que vinham recebendo as informações do mundo dos espíritos. Então, a ideia do Kardec, como a gente vê na introdução, era estreitar o relacionamento com os leitores, né? Com os interessados sobre os assuntos do mundo espiritual, sobre o espiritismo, que naquela época era novidade, ok? Então, houve essa interação do Kardec fazendo essas publicações em revistas ou até mesmo em jornal. Era específico, né? Algumas informações eram específicas justamente para a revista, para que não também houvesse qualquer tipo de alarde em jornais mais populares. Então ele também estreitou as informações mais detalhadas aí sobre o espiritismo nessas revistas, e é disso que ele vinha falando e a gente vem estudando aqui no nosso canal, ok? Você que está entrando agora, aproveita, dá uma curtida nesse vídeo. Se você não gostar, lá no final você descurte, não tem problema, né? Se você tiver já no embalo, já entra aí na página principal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as nossas notificações. Por quê? Porque assim você tem uma interação mais rápida com a gente, com os vídeos que a gente vai lançando semanalmente. E você sabe, né, os vídeos que nós estamos levando ao ar é dia de terça, quarta e quinta, né? Hoje nós estamos desenvolvendo esse que é a Revista Espírita, mas terça-feira tem o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo na quarta-feira, todos por volta das 8 horas. Tá bom? Então vai lá nesses vídeos, se você tiver alguma dúvida, o Livro dos Espíritos é a base da doutrina, o Evangelho vai ajudar você a se melhorar moralmente diante das morais, né? As máximas morais do nosso querido Jesus Cristo, e a Revista Espírita nos traz novidades das quais poucos espíritas se atentam. Então eu achei muito importante começar a falar sobre a Revista Espírita, essa de 1858, que é o ponto de largada do nosso Kardec quando se trata do assunto sobre as revistas e essas mensagens mais esparsas do espiritismo que ele recebeu naquela época. Tá bom? Então, por enquanto, a gente só tem a agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer você, que é o meu espectador, que é aquela pessoa que me prestigia aqui, né, no canal. Eu agradeço você. Essa semana nós já passamos de 100 inscritos no canal. A batalha é longa, a batalha é árdua. A gente sabe que para conquistar as pessoas sem qualquer tipo de interesse, qualquer tipo de troca, a não ser a troca de carinho, a troca intelectual, esse é o meu maior objetivo, né? Fazer com que você que está querendo saber um pouco mais sobre o espiritismo inicie com esses estudos que são básicos da doutrina, para depois aprofundar em outros canais, né? Canais como o do Haroldo Dutra Dias, por exemplo, que eu acho que para mim é uma referência no espiritismo, principalmente para o trabalho que eu faço hoje. Eu não escondo de ninguém que eu tenho um grande apreço pelo trabalho dele e pela pessoa que ele se demonstra ser, mesmo que seja de uma maneira mais restrita, né, para
para aqueles que o acompanham pelo canal, né? Tem o nosso querido Divaldo Franco, que também é uma pessoa que é a melhor referência, né? Que a gente tem, a maior referência, né? Depois do nosso querido Chico, né? Pelo menos na nossa questão contemporânea do Espiritismo. Para mim é Divaldo e Haroldo e os outros também que a gente vai conhecendo aos pouquinhos e vai tendo esse apreço também, mas todos que trabalham para a divulgação do Espiritismo sem qualquer interesse, esses levam o meu interesse, levam o meu crédito. E é o crédito também que eu quero que você dê para o nosso canal, dê também para esse trabalho que está sendo feito. Então, há 2 anos estamos aqui. É difícil conquistar, mas eu sei que você que tem um bom coração, que está em busca de maior conhecimento, vai nos seguir também, né? Sempre seguindo também esses outros amigos, esses irmãos da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos continuar, pessoal, da onde a gente parou. Você que está chegando agora, você vai deixar de me ver agora em plano maior para ver em um plano menor aqui no cantinho da tela, e você vai ver onde nós paramos no último episódio. Né? E daqui a gente continua a leitura e vamos comentando a Revista Espírita conforme os nossos parcos conhecimentos, né? E tentando esclarecer para você aí que tem uma certa dificuldade ou que quer ouvir uma opinião diferente. É aqui mesmo que você vai começar a entender. E vem comigo então, vamos lá. Paramos então aqui, setinha que eu deixo sempre para a gente não se perder, tá bom? Então vamos lá. Às vezes a escrita é clara e legível, em outras só é decifrável por quem a escreveu e que a lê por uma espécie de intuição ou dupla vista. Não vamos esquecer aqui, pessoal, o capítulo que eu vou colocar para vocês aqui no cardzinho que vai aparecer, tá? Sobre o assunto intuição ou dupla vista, que está no capítulo de emancipação da alma no Livro dos Espíritos. Não faz muito tempo que a gente falou sobre isso. Então você que não sabe o que é dupla vista e não conhece as espécies de intuição, vou levar você agora ao nosso episódio que fala sobre essa mediunidade aqui, que é muito bacana, ok? Sob a mão da mesma pessoa, a escrita muda, em geral de maneira completa, com a inteligência oculta que se manifesta, e o mesmo tipo de letra se reproduz cada vez que a mesma inteligência se manifesta. Esse fato, entretanto, nada tem de absoluto. Pessoal, o que o Kardec está querendo dizer? É importante você ver o vídeo que a gente deixou para trás aí, que é o episódio 4, ok? O Kardec está falando sobre os médiums. Cada médium tem uma personalidade, cada médium tem uma vida, cada médium guarda informações em seu psique, né? De maneira diferente um do outro. Então vai ter uma certa influência do médium, é mínima. E também vai ter influência do espírito. Então ele quer dizer o seguinte, que na medida que vai se manifestando, vai tendo aqui uma diferença entre as manifestações, vai ficando mais completa, mas hora vai mudar, hora não vai mudar. Entretanto, ele diz que não vai ter um absolutismo, ou seja, não vai ser uma coisa sempre igual, né? Então, a inteligência vai dar a sua manifestação, porém você vai conseguir identificar essa inteligência. Ou seja, o que é essa inteligência? O espírito que se manifesta. Então, Rafael, o dia que estiver lá do outro lado e quiser passar uma informação, eu tenho o meu jeito de falar, eu tenho o meu jeito de me comunicar. Por esse jeito de comunicação é que eles vão conseguir identificar que se trata do Rafael, né? Obviamente que não é somente assim que se identifica. Se identifica também por meio da energia, né? Por meio dessa simbiose que vai acontecendo numa sessão espírita. Então, o espírito que está ali se manifestando, ele troca a energia com o médium. Então, quando o espírito entra na sintonia do médium e vice-versa, então acontece aí essa simbiose e ambos se reconhecem,
ok? Então é mais ou menos isso, mas sempre vai ter a particularidade do médium e a particularidade do espírito ali, praticamente tentando buscar um equilíbrio. Os espíritos transmitem por vezes certas comunicações escritas sem intermédio direto. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Os caracteres, neste caso, são traçados espontaneamente por um poder extra-humano, visível ou invisível. Extra-humano quer dizer que não está dentro da nossa capacidade, ok? Ela sobrepõe o que é humano. Como é isso? Como é útil que cada coisa tenha um nome, a fim de nos podermos entender, daremos a esse modo de comunicação escrita o de espiritografia, para distingui-la de psicografia, ou escrita obtida por médium, né, que é a psicografia, né? A diferença entre esses dois vocábulos é fácil de apreender, absorver. Na psicografia, a alma do médium desempenha necessariamente um certo papel, pelo menos como intermediário, ou seja, o espírito precisa do médium. Ao passo que na espiritografia é o espírito que age diretamente por si mesmo. Então ele não precisa diretamente do médium. Então é praticamente um fenômeno espiritual direto, presente, né? De espírito presente, que costumamos falar na doutrina, no meio espírita. Então o espírito independe do corpo, ele vai lá e vai fazer a comunicação direta, né? Então vamos ver que tipo de comunicação pode ser feita dessa maneira. O terceiro modo de comunicação é a palavra. É a palavra. Certas pessoas sofrem nos órgãos vocais a influência de um poder oculto que se faz sentir na mão daqueles que escrevem. Transmitem pela palavra o que outras transmitem pela escrita. Então, o médium que tem a psicografia, quem lembra do filme do Chico, das histórias do Chico, percebe que ele perde o controle da mão. A mão não é mais dele. A mão está sob controle total do espírito que está ao lado dele. Neste caso aqui, acontece com as cordas vocais. Você perde a sensibilidade, o controle sobre as cordas vocais. E o médium cede para o espírito a sua capacidade de falar, deixando ele de ter controle. Então quem passa a ter o controle sobre as cordas vocais diretamente é o espírito. As comunicações verbais, como as escritas, ocorrem algumas vezes sem intermediário corpóreo. Palavras e frases podem ressoar aos nossos ouvidos ou em nosso cérebro sem causa física aparente. Os espíritos podem igualmente aparecer-nos em sonho ou estado de vigília, ou entre sono ali, né? E dirigir-nos a palavra para nos dar avisos ou instruções. Tá? Vamos lá. Aqui nesse caso é até interessante, né? A voz presente, a gente já teve a oportunidade de presenciar. Nos casos de materialização, o espírito usar um instrumento diretamente para poder fazer sua voz ecoar no ambiente. É muito interessante, E parece que a voz não é de fora para dentro do ouvido, parece que já acontece dentro do ouvido. Parece que a voz ressoa bem nos canais aqui, né, no instrumento, né, direto no tímpano, o negócio é bem assim, né? Então é bem audível e não tem como não ouvir com clareza. Pode ser rápido, né? Mas o som é bem forte, não é sussurro. Às vezes pode até ser um sussurro, mas é um sussurro que entra no cérebro, né? Então é uma coisa bem interessante. Para seguir o mesmo sistema de nomenclatura que adotamos para as comunicações escritas, deveríamos chamar a palavra transmitida pelo médium de psicologia,
e é originada diretamente do espírito de espiritologia. Porém, a palavra psicologia já tem uma acepção conhecida e não a podemos distorcer. Né? Então ele não quer distorcer o que a gente já sabe o que é psicologia. Designaremos, pois, todas as comunicações verbais sob o nome de espiritologia. As primeiras pelas palavras espiritologia mediata e as segundas pelas de espiritologia direta. Então, pessoal, esse é o termo que vai ser usado para comunicação direta pela palavra, sem intermediação do médium, tá? Com relação a, sem a confundir com psicografia. Então a palavra direta usando corda vocal, tá? Ou a palavra sem a corda vocal. Então a voz direta ou a voz com um intermédio do médium, tá? Então a gente vai falar de espiritologia, é o que a revista Espírita nos ensina. Dos diferentes modos de comunicação, a sematologia é o mais completo, o mais incompleto. É muito lento e não se presta senão com dificuldade a desenvolvimentos de uma certa extensão. Os espíritos superiores dela não se servem voluntariamente, seja por causa da lentidão, seja porque as respostas por sim e por não são incompletas e sujeitas a erro. Para o ensino, preferem os meios mais rápidos, a escrita e a palavra. Na última vez que estivemos aqui, no último episódio, sematologia era a comunicação por meio de batidas, né? Sim e não, alfabeto, né? 1 para A, 3 para C, 5 para E, assim, né? Então, dava um pouco de lentidão, um pouco não, muita lentidão para você formar uma frase completa, quem dirá um livro. Né? Então, usou-se os médiuns e a preferência dos espíritos é a intermediação dos médiuns, ok? Com efeito, a escrita e a palavra são os meios mais completos para a transmissão de pensamento dos espíritos, quer pela precisão das respostas, quer pela extensão dos desenvolvimentos que comportam. A escrita tem a vantagem de deixar traços materiais e de ser um dos meios mais adequados para combater a dúvida. De resto, não se é livre para escolher. Os espíritos comunicam-se pelos meios que julgam apropriados. Isso depende das aptidões. E vamos avançando, pessoal, vamos avançando. Entramos aqui num outro subcapítulo da introdução. Respostas dos espíritos a algumas perguntas. Olha só, vamos entrar então em perguntas e respostas igual o livro dos espíritos. Olha que legal. Pergunta então. Então pergunta, algumas perguntas, né, para os espíritos, né? Como os espíritos podem agir sobre a matéria? Olha que interessante, pessoal. Olha só que interessante. Isso parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos espíritos. E vem a resposta. Segundo vós, o espírito nada é. Olha só que interessante. Ou seja, você já não dá uma questão física pra gente, que somos espíritos. E ele fala, isso é um erro. E eu já falei isso nos nossos comentários do livro dos espíritos. Cada vibração tem a sua questão física, né? Tem a sua questão física. Não é porque a vibração é diferente que eles vão viver como se fossem vapores, né? Como se fossem fumacinha. Não. Naquela vibração eles são tão firmes e físicos, tão condensados quanto aqui nesta dimensão. Então, por que será que para os espíritos eles não conseguem tocar no que a gente toca? Será que para eles nós não somos os vaporzinhos, né? Nós somos aí as fumacinhas e por isso que eles não conseguem nos alcançar de maneira direta, de maneira comum? Então a gente não sabe se são eles que não nos alcançam, porque para eles nós somos essas fumacinhas, são esses vaporzinhos, né? Que é o que a gente acha que o espírito é, ou se a gente que entende que eles são esses vaporzinhos. Então será que eles que são vaporzinhos ou somos nós? Então a gente não sabe enquanto ainda não viver, mas o que a gente tem
conhecimento é que as vibrações, isso é uma questão física, pessoal. Já passa a ser questão física que a gente ainda consegue entender. Quanto mais quanto mais fora da nossa vibração, a gente vibra numa frequência. Subiu essa frequência muitas vezes, você já não consegue enxergar uma vibração. Se você começa a fazer um movimento rápido, uma hora aquele objeto some. Será que não é uma vibração também que tem a ver com isso? Uma frequência diferente, com uma frequência de rádio que não se vê, mas quando você sintoniza, você escuta? Entendeu, pessoal? Não tem como não falar que não existem espíritos, porque você ouve o rádio, você consegue entender o que vem no rádio, o que vem no seu telefone celular, o que é transmitido para a sua tela, você pega, você consegue. Agora que você está me vendo aí no seu celular, no seu computador, você consegue me tocar? Não consegue, porque eu estou transmitindo por uma frequência. Será que de lá para cá também não é dessa maneira? Será que a frequência também, se você adaptar as formas, nós não estamos falando da mesma coisa, mas em estados diferentes? Né? Você toca a água até ela entrar em fusão. Quando ela entrar em fusão e evaporar, você não toca mais a água, se ela se espalhar no ambiente. Se você concentrar ela, você toca. Então você tem a água em vários estados: sólido, líquido, vaporoso, né? Gasoso. Né? Você tem esses estados para a água, mas no gasoso você não consegue pegar. Será que esse estado que os espíritos estão só não é um estado diferente do que a gente pode pegar, mas que eles podem ter uma condensação, pode ser densos numa outra vibração? Não estamos falando de átomos. Quando você congela, você não está fazendo com que aqueles átomos ganhem aquela proporção, que eu não sei explicar fisicamente como que é, porque eu não sou físico, né? Mas eu sei que são átomos. A mesma coisa dos espíritos. Será que a forma daqueles átomos não está em outro tipo de, vamos dizer assim, de material, de densidade, outro tipo de densidade, ou que não ganhou a sua densidade ainda, e quando você obtém você entra naquela dimensão, você consegue obter essa densidade, e ver o espírito condensado? Como assim nós somos seres humanos condensados, físicos? Então eu acho que é tudo uma perspectiva de visão, ponto de vista. Se você vê daqui, você vai ver vai os ver, né, com essa outra densidade. Se você estiver com eles, a densidade muda, e assim é vice-versa, acredito eu, ok? Então ele fala assim, ó, e isso é um erro, né? Você acreditar que o espírito é nada. Já vos dissemos que o espírito é alguma coisa. Daí porque pode agir por si mesmo. Então, além de ser alguma coisa, é inteligente. Vosso mundo, porém, é muito grosseiro para que ele possa fazê-lo sem um intermediário. Isto é, o laço que une o espírito à matéria. Observação. Sendo imaterial o próprio laço que une o espírito à matéria, ou pelo menos impalpável, essa resposta não resolveria a questão se não tivéssemos o exemplo das forças igualmente imponderáveis agindo sobre a matéria, né? É assim que o pensamento é a causa primeira de todos os nossos movimentos voluntários. Então o pensamento é físico, ele não é. Você pode estar agora pensando, imaginando e aparecendo uma série de situações na sua cabeça, mas não é físico. Porém, ele é a causa primária de todas as coisas que existem. Porque sem o pensamento você não realiza. É assim que o pensamento é a causa primária de todos os nossos movimentos voluntários. Que a eletricidade derruba, levanta e transporta massas inertes. E a eletricidade também daquela energia da qual a gente não toca. E se tocar, né, a gente não consegue pegar com a mão, né? A gente, no máximo, vai acontecer tomar um choque. Mas será que o choque é a eletricidade? Aquele choque que a gente sente, que passa pelo nosso corpo, é a eletricidade mesmo? Ou é uma outra forma, é uma resposta da eletricidade à falta do seu aterramento, né? Ou a sua falta de um isolamento? Então a gente pode entender
com bastante tranquilidade que a energia não é isso. A energia elétrica, ela dentro de um vamos dizer assim, de um dispositivo que consiga transformá-la, a gente tem uma fonte de energia, fonte de força. Então a energia trabalhada, ela pode impulsionar, ela pode gerar até mais eletricidade, ela pode fazer movimentar. No entanto, ela sozinha não serve para nada, a não ser para dar choque. Ela não vai servir para nada, ok? Para que serve um raio que vem do céu? Apenas fazer barulho e para rachar as coisas no meio. Mas sem um trabalho nela, você não tem, ela não vai servir para nada, a não se agredir. Então eu acredito que isso daqui é o que eles estão tentando dizer, né? Do fato de não conhecer o motor, seria ilógico concluir que ele não existe. Não é só porque você não conhece o espírito que ele não existe. Assim, por exemplo, o espírito existe tanto quanto o ar que a gente respira, né? O espírito pode, pois, ter alavancas que nos são desconhecidas. A natureza prova diariamente que o seu poder não se detém no testemunho dos sentidos. Nos fenômenos espíritas ou espirituais, a causa imediata é incontestavelmente um agente físico, mas a causa primeira é uma inteligência que age sobre esse agente, como o nosso pensamento age sobre os nossos membros. Quando queremos bater, é nosso braço que age. Não é o pensamento que bate, ele dirige o braço. Ok? Essa é a nota do mestre Kardec. Entre os espíritos que produzem efeitos materiais, o que se chamam de batedores formam uma categoria especial ou são os mesmos que produzem os movimentos e os ruídos? Vamos lá. O mesmo espírito certamente pode produzir efeitos muito diversos, mas há os que se ocupam mais particularmente de certas coisas, como entre vós tendes os ferreiros e os que fazem trabalhos pesados. Aqui eles dão o exemplo dos ferreiros, aqueles que ferram os cavalos, né, vão lá, né, colocar a ferradura na pata no casco do cavalo, né? E tem aqueles que fazem os trabalhos mais pesados. Aqui a gente pode colocar um exemplo mais recente, né? Então, ele fala assim, existem aqueles que têm especialidade, como o médico é especialista em operação cardíaca e o outro só de operação de reprodução ou de digestão, né? O aparelho digestivo. Então, cada um trabalha naquilo que mais lhe agrada, o que mais tem aí, vamos dizer, uma aptidão. Então existem aqueles que têm mais aptidão para bater, fazer o barulhinho, né, para se comunicar, e aquele que consegue aí ter uma aptidão maior para transmitir por psicografia, ou como diz, né, espiritologia, que seria aí com relação à voz direta, né? Então cada um dentro da sua especialidade, ok? Outra pergunta. O espírito que age sobre corpos sólidos, seja para movê-los, seja para bater, encontra-se na própria substância do corpo ou fora dela? Olha que pergunta interessante. Será que ele encontra na substância do corpo ou fora dela? Uma coisa e outra é a resposta. Dissemos que a matéria não é obstáculo para os espíritos, eles penetram tudo. Então as batidas independem se o espírito está atravessando ou não está. Ele está canalizando, né, esse sentido para poder fazer a batida, né? Então, depende, é uma coisa e outra. Pergunta de novo, as manifestações materiais, tais como os ruídos, o movimento dos objetos e todos esses fenômenos que nos apraz provocar frequentemente, são produzidos indistintivamente pelos espíritos superiores e inferiores? Os dois podem fazer isso, sem distinção? Apenas os espíritos inferiores se ocupam dessas coisas. Então, quer dizer, o espírito superior não vai ficar fazendo batidinha, pessoal. Não vai. Não vai ficar te assustando, não vai bater porta, sabe? Não vai causar pânico em você. Não é essa a intenção do espírito superior, né? Vamos lá. Por vezes os espíritos superiores servem-se deles. Servem-se. Vai fazer alguma coisa útil. Como faria com um carregador, a fim de levar a escutá-los. Então,
seria aí uma coisa com utilidade, não, né, para fazer chicana ou fazer qualquer tipo de algazarra aí com o fenômeno. Podeis crer que os espíritos de ordem superior estejam as vossas ordens para vos divertir com pasquinadas, ou seja, com traquinagens, né? É como... Vamos voltar a ler aqui para ficar melhor essa frase. Podeis crer que os espíritos de uma ordem superior estejam às vossas ordens para vos divertir com pasquinadas ou traquinagens ou diversões? Você pode acreditar mesmo nisso? Será que o espírito superior vai se valer para fazer todo aquele trabalho que ele tem, toda a importância, toda aquela correria para poder ajudar as pessoas? Você acha que ele vai perder o tempo dele fazendo isso? É como se perguntasseis se em vosso mundo são os homens sábios e sérios que fazem os papéis de malabaristas e bufões. Então quer dizer, não existe isso, né? A gente não vai ver uma pessoa que é respeitada fazer essas coisas aí, entendeu? Observação: os espíritos que se revelam por efeitos materiais, em geral, são de ordem inferior, tá? Em geral. Divertem ou espantam aqueles para quem os espetáculos visuais têm mais atrativos que os exercício da inteligência. São de alguma sorte os saltimbancos do mundo espiritual. Algumas vezes agem espontaneamente, outras vezes por ordem dos espíritos superiores. Pessoal, eu sempre vou falar espiritual no lugar de espírita, tá? Porque espírita é o religioso, aquele que é adepto à religião espírita, ou espiritismo. O espiritual é aquilo que acontece no mundo espiritual. Naquela época ainda não tinha esse discernimento, porque ainda não tinha essas confusões que tem hoje, né? As pessoas usando o nome espírita para falar de fenômenos espirituais de uma forma geral. E a gente sabe que o espiritismo ele tem 150 anos mais ou menos, né? E o fenômeno espiritual existe desde que o mundo é mundo, desde que, né, passou o nosso Senhor Jesus Cristo a trabalhar isso aqui na Terra, desde bilhões de anos, nunca deixou de ter, né? Se as comunicações dos espíritos superiores oferecem um interesse mais sério, as manifestações físicas têm igualmente utilidade para o observador. Revelam-nos forças desconhecidas da natureza e nos oferecem um meio de estudar o caráter, e se assim podemos exprimir os costumes de todas as classes da população espiritual. Então, isso daí não é usado de uma maneira assim aleatória. É feito estudo, é feito uma abertura para você conhecer aqueles espíritos, quais as qualidades, a que casta ele pertence pela sua energia, né? Quem é quem no mundo espiritual? Se não tiver isso, a gente não sabe, né? Pergunta então, como provar que o poder oculto que age nas manifestações espíritas está fora do homem? Não se poderia pensar que reside nele mesmo, isto é, que age sob o impulso do seu próprio espírito? A resposta: quando uma coisa é feita contra a tua vontade e o teu desejo, é claro que não és tu quem a produz. Porém, frequentemente, és a alavanca de que se serve o espírito para agir, e tua vontade lhe vem em auxílio. Podes ser um instrumento mais ou menos cômodo para ele. Então, se o médium não tiver vontade, não vai acontecer também. Mas sem a vontade dele, para acontecer, ficaria uma coisa meio complicada, né? Então, o que explica é que o médium tem que estar à disposição. E que as coisas que vão acontecer não podem ser pela sua vontade, né? Mas ele está à disposição para que aconteça. Então, quer dizer, não são atos voluntários, que é o que está querendo dizer aqui. Então, o importante é que você esteja à disposição, mas que o ato seja involuntário, né? O ato, o que é? A movimentação, é a voz presente, a psicografia, que ele seja involuntário. Ou seja, o seu cérebro está pensando, sei lá, em alguma outra coisa e o seu braço está fazendo outra totalmente diferente. É isso que seria sim uma comparação mesmo, que não a melhor, a mais adequada, mas o que encaixa melhor no que ele está querendo dizer aqui, tá bom? Vamos só fazer essa observação para a gente encerrar.
Observação. É sobretudo nas comunicações inteligentes que a intervenção de um poder estranho torna-se patente. Quando essas comunicações são espontâneas e estão fora do nosso pensamento e controle, ele fala assim, ó, quando essas comunicações são espontâneas e estão fora do nosso pensamento e controle, quando respondem a perguntas cuja solução é ignorada pelos assistentes, faz-se necessário procurar sua causa fora de nós. Isso se torna evidente para que quem quer que observe os fatos com atenção e perseverança, os matizes de detalhes escapam ao observador superficial. Então, quando começa a acontecer isso, você tem que parar e fazer o estudo para saber se realmente isso vem ou não vem de você. Se é pensamento e controle estão andando junto ou estão fora do nosso pensamento, nesse caso, fora da nossa vontade, né? E aí a gente tem uma definição sobre se é ou não é aí uma manifestação do fenômeno espírita. Ok, pessoal? Vamos lá, a gente então encerra aqui, vou colocar uma setinha novamente aqui nessa observação, na verdade aqui embaixo para a gente saber que a gente continua daqui. E no próximo episódio a gente volta aqui para falar para vocês um pouco mais sobre a Revista Espírita de 1858. E na parte introdutória já está muito bacana, já entramos nas perguntas e respostas. Isso é muito legal. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixa aí o seu comentário. Eu peço, por favor, faça isso, porque essa interação ajuda o nosso canal a crescer. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.